indo pra casa. O chão daquela academia que ele tá dando tá com aqueles pedacinhos meio furados ali, uma merda. Acordei com 76, 76, foi do xixi 75, 700. Comprei 10 pão de sal, vou comer com queijo, tomei meu termo, tomei o shake lá com leite, olha as coisinhas, estava tentando despachar. O que que é tentar vender? Entre um trocar ou não sei o que, né? Nada demais não, vendo as coisas que preciso fazer, tentando o mínimo do mínimo. Botei minha blusa Alien, voltei as blusas largas. Ei, joia. A Luísa, né, que trabalhou comigo na padaria, que tá trabalhando ali. Ela trabalhou aqui do lado, que eu tava mexendo num negócio que era irmã da Érica, né? Que engravidou e tava mentindo na padaria que engravidou e mandou embora. E depois ia ali na galeria, ela estava fazendo serviço, aí tá ali no caixa do supermercado, sempre me cumprimenta muito bem, né? Mas nós temos questões do que é a fração de poder profissional de um valor simples, o que é você compartilhar coisas, ainda que você acha que possa antecipar, né? Educar a todos, ou aquilo que a pessoa perceba, ali na frente aconteceu isso, alô amor, tem um cano estourado não sei aonde, tem um negócio que aconteceu ali. Eu tinha muito disso. E o que faz o diferencial quando você fala qual é o limite do que tem que saber e que atividade física não quer atividade física, sobre o que virou contexto de até onde tem que saber tudo que os outros não fazem, eu ganho uma linearidade, no final tudo dá certo. Protocolo adaptado, caso fosse protocolo, ética caso fosse ética, força caso fosse força, estabelecida e de fato responsabilizada, e colocando algumas questões, né? O que é você façam-se falar ou façam-se silenciar, o que é aqui dizer que entre um pisco silencioso, né, do leite derramado atrital, a quem justifique o contexto de bem falar, de mal falar. Já tudo bem? E para que estar junto, né? Algumas questões, fiz um atendimento, né? É muito ruim você ter a faca no pescoço do degenerativo, ver todo mundo conversando sobre tudo, muito farto. Acabei de ver agora o horário da academia, 7 às meio-dia, antes era 8 às 11, sábado. E domingo, que é de 8 às 11, que é onde eu não quero ir, até porque eu não gosto de ver aluno quando tá malhando. Tem um pacote comigo mesmo que malha direito, malhando sozinha. Ainda que, né, no caso, se ela vai malhar, pode ser que vá, pode ser que não vá com a amiga lá, né? Acompanhando a trama do Marcos, inclusive, né? Onde fica esse, né, dizer que não trabalha ali mais por causa da briga da Vilma com a mulher, que uma bateu que você não quer, a outra comigo, que bateu, que exigiu que ele abandonou tudo para ficar com a outra. E a outra exigiu, veio um dia, ele também já exigiu, falou que está completamente apaixonado, que fica 24 horas tocando punheta na internet, os dois, quando não estão juntos. Ou seja, o nível de controle e todas as coisas que eu apontei, né, que implicam de conhecimento e controle daquelas que começam num bom ar-condicionado a noite toda, não sai do virtual, esperando os tais morrerem, ou que nem precisa morrer, porque nem se conhece, né? O dinheiro é tão grande, a vida é tão paralela. Coloca que virou medicina para medicina, estética, obrerificam-se, né? A gente dizer engenhariamente qual é meu ponto de trabalho, já que tem engenharia da subprodução. Então, questões tais quando a gente coloca, né, o que são particularidades tais. Estou muito cansado, vim para casa, comprei pão para comer queijo. Olha, às vezes uns parados na rua, outro meio estranho, né? Tem onde meu nome vai, é dissimulado, uns que eu andava vendo, estão dentro do meu refil, passo marido, mulher, que eu tô vendo lá a foto deles dentro, né, que o meu, independente de estar restrito, não faz a menor diferença, fica rodando ali direto eles dentro, e a foto deles de prefeituras, política, tudo quanto é lugar da região. E que bom que saibam quem eu sou mesmo. Eu tô querendo, inclusive falar que cada um doutor da lei e da antilei, se os empregados dele já sabem quem é a minha cara, como me apontam, como eu deveria ser apontada, e o que falta para estar no poder do sucesso, ou dizer que eu nunca fui antipática a populares e que não tem que lamber o rabo de fingidos nenhum, que eu não deveria, inclusive, nem considerar.
sobre lavagem de dinheiro e prostituição absoluta que me tiram tradicionalidade, como também liberdade de poder acontecer, pelada correndo, no dia que você quer ficar no mínimo, por mais loucura que se atinja, mínimo ao golpe de loucura e safadeza diária que não cabe nem nas 24 horas. Aí quer dizer, muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas mesmo, que o campo investigativo, ou como eu coloquei por cima todas as pessoas envolvidas, hoje estava lá, Andressa arrumada, não sei se é para delegacia, veio conversar alguma coisa com o Peterson, Tony não tá lá e já tá falando a aluna que ele não mudou nada, porque já visto como ele fala algumas coisas, na verdade, é as cobranças de mensalidade. Que tem um oba-oba de divisões, de troca, de registro disso e daquilo, que implica que, né, até milionários precisam ser detalhadamente avisados, se não entra e sai, esquece, que aqueles que falam que, inclusive, na hora de pagar, se quiser receber no começo e no final, quando eles exercem trabalho, para eles também não faz diferença, né? E o que é quando exercem trabalho, tipo, né, receber na hora certa, e quando a coisa vai indo num dia, depende de fechar o seu aluguel, e aqueles que, caso o dinheiro você não fizesse montante, né, que aquele, nossa, fulano tá explorando, desde que eu não pago, fulano tá explorando, desde que eu não pago, desde que eu não vai. Então, o que são as grandes dos grandes, a origem deles e a desorigem deles com encapado, lavagem de dinheiro e não ter nada para fazer, né? Ou seja, quem chega lá depois, quem chega o quê? Entre os pedintes de igreja, quem que manda recado não faz leitura. Olha meu olho, roxo, sei lá. Aí, dizendo que, né? Questões tais que deveria ser a primeira regra, já que entre governo e desgoverno, se desgoverno nenhum governo, o que é uma governabilidade tal? Quando? Primeiro desacato é usufruir do que é meu, em que momento isso vira? O que é seu não é meu e o que é meu não é seu. Sobre a quem é ateu, num pedaço do tempo, ao interreligioso, o que vira direito de ir e vir e dizer a chave não é roubado, mesmo aterriza-se de alguma maneira. Né? O que precisa ser? Quem tem que responder? Os populares inocentes, a quem os corruptos, porque essa coisa quem manda, quem quer mandar tem que entender por quê, tem que justificar por que o outro rouba abaixo e por que não fecha a folha em cima e senta na cadeira do que não sabem fazer, né? Dizer que num dado momento a quem justifique cargo de papa, macho, papa fêmea, né? Implicar em que você tem que entender singularidades individuais, né? Ou dizer que entre segundo, ou que atribuíram a fofoca do segundo a quem terceiro, quando o primeiro disse imposto foi considerado não morto entre o valor da vida, ou o que é o valor da respeitosidade desmorta, depois de morto, antes de morto, ou o que vira continuidade como fator basal de que o seriamento não pejorativizado das coisas leve a uma conduta que nunca atinja valor inafiançável de reparação temperatural, isso e aquilo, que fizeram trabalho e dizer que religião não tem nada a ver com política, mas são criacionistas. Entre deixar a justificativa assim se faz inafiançável, corruptível perante o corpo, mas o que é o corpo? Os estuprados, pedofilizados, quando saem do pau, do antipau da cruz, do incesto total, vira causa e efeito de ainda fingir que tem que, né, cuidar do bichinho, reparar o bichinho, não comer o bichinho desse, mas comer o bichinho daquele, né? Algumas questões tais, o que eu quero dizer, né? Questões quando implicam o que indiretamente ou diretamente se faz desapontar, vem daquele filho da puta, mas você tá comendo daquilo. Ou vem da propriedade fundamental. Uma coisa simples, né? De você ouvir o que implica. Quem te elogiou, ou já que te elogiou, finge que eu não conheço a pessoa, só come esse pedaço, ou esse só come um pedaço e esse só come um pedaço. Coisa simples tipo, né? Atendi uma aluna, atendi muito bem, é outra coisa atender. Já cheguei, né? Praticamente na hora, qual relógio se decifra lá, como em tudo quanto é lugar, um se bobear quase meia hora pra frente, o outro parado eternamente, o outro mais não sei quantos minutos de não sei o que, o outro mais não sei o que.
Num dado momento parecia que eu estava bem para malhar, mas eu não tô com olhos vermelhos, uma coriza estranha, parecendo. Chego lá, já começo a coçar o nariz como se fosse nariz de cocaína. Botar o pé na porta e fungar como se fosse nariz de usuário de cocaína. Aí, né, o que é causa e efeito? Eu dizer que, né, você chega entendendo o pó, né? Entre os fazendo errado, entre os copiando, entre os personal quando escuta onde você formou, aonde você estudou, e o jogo de olhares de qual que tem que levar para qual, os interesses compartilhados quando eles... A primeira coisa é não acreditar em nenhum protocolo de atividade física, estão ali entre vingança, entre imposição de superioridade, de escravismo, e também mostram que não são profissionais de merda algum, que existe o mínimo de lógica perante instrumentalidade e vertico-horizontalidade que se considere, inclusive quando são morfineiros ou genocidas totais, entre o que virou agulha, coisas cortantes e toda essa merda, né? Então o que vira a TPC e o limite da droga, quem justifique. Vacina, desvacina, remedinho comum, dizer que tem que estar habilidosamente compatível sobre algum efeito que administre, adquirirem, né, velocidades independente de dinâmica aparentemente entre parados, né, quando isso implica, né, sobrar musculação ou formatar musculação entre otimizar movimento interno, movimento prensado, movimento de pouco deslocamento, a quem caracteriza anaeróbio, né? A quem caracteriza anaeróbio como oxigênio, não oxigênio, análises clínicas, a quem platô de alturas e profundidades e planos tais sobre instrumentalidade, que o que vira causa e efeito de trabalho compensatório como causa e efeito de atividade anaeróbia, de esse é um fator comum, mas já caminho o dia a dia, mas já malho o dia todo, malhando, já faço o dia todo trabalhando, já faço o dia todo fudendo, já faço o dia todo botando no cu, meu marido bota no meu cu, o viado bota no cu dele, sai todo mundo bombeado. Se isso fosse dar resultado, já tinha dado resultado. Toma esse remédio, sempre tomou isso, sempre tomou aquilo, sempre come aquilo, blá blá blá, aquela coisa toda, né? Que virou, e a gente conversando sobre o conhecimento de todos, sobre os escândalos virtuais, tudo que ficam sabendo, toda a desgraça que ficam sabendo, a competição da lavagem de dinheiro, dos crimes de infidelidade, fogem padrões assim. E o que vira você frequencializar, delimitar um campo, porque, né, eu de fato não consegui ganhar dinheiro com a minha produção de fato teórica, não fui nem considerado. Engraçado, deixo o currículo correr, não o currículo, mas o diploma, né, já que é da federal, ou seja, já que é da federal não é ninguém. Aqui justifica o paradoxo do sucadeado, porque já eram, independente de leigo, independente a quem atribua leigo, técnico, preparador, educador, que não é professor, que não é cientista, que não é o cobaiado da fibra do alto, do espaço sem espaço, do tempo sem tempo, blá, 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 né? Anaeróbio parou, não parou, ácido não sei o quê, mas em causa e efeito tal, que é platô de frequência, quem justifica e domina de ausculta, de vertico-horizontalidade, de instrumentalidade que se compare tempo, se permita relógio, sobre eixos e planos, né, causa e efeito de planificação vertico-horizontal aqui aterrizada, como aqui justifique gravidade parcial, gravitação, subsistencialidade tal, que a quem atribua instrumentalidade e escalada perante caminhada, que se permita, num dado momento, que a atividade aeróbica, né? Datado, caso permitam se transitar na rua do imundo, que nem é mundo e que não vai ser imundo do mundo, né? Existiria atividade aeróbica se pudesse ficar de rabo para cima, ou a quem justifique caminhada, bicicleta de rua, blá, 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 quando dizer que uma rua parelhada de arma, ou parelhada, ou qualquer coisa que se fale, implicaria tirar todos esses filhos da puta, porque se trabalhasse, o que vira deslocamento de caminhada, em plano ou não, de trabalho, de galope, de não sei o que, pensado, não pensado, que justificasse dizer que é uma atividade pensada e num dado momento eu vou pensar que eu vou fazer uma caminhada igual a de rua, mas não é, né? Caso isso a quem atribua corrida, platôs pliométricos, toda a palhaçada circense, e a quem atribua esteira, né?
entre escada e desescada, elíptico, bicicleta sentada, em pé, toda a viadagem que invento naquilo ali, né? Numa esteira, em tudo quanto é coisa, hit, não hit, intervalado, blá blá blá, toda uma palhaçada sem fim, depois de toda a droga, e quando é que a droga suspende, a quem apontar cito receptor, blá 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 blá, aeróbio de modalidade, desmodalidade, de luta, de dança, de cu, né? Quando a quem atribui justificar, né? Atividade hipertrofível e inteligente, e que em momento a carga constante é carga variável entre carga aparente a quem subsistencie, né? Arrasto da carga, a carga principal, a dizer que sobre, né, escalaridade tal corrente, de desmorte a desvida, o sujeito malha para ele ou malha para os outros, ou atinge maturacionalidade, né, que se torna aparentemente mais caro ou mais barato. A carga é leve, mas o medicamento é pesado, a quem justifique, não necessariamente, mas quando voltar ao peso corporal, saiu do peso corporal não pejorativizado, o natural é que é voltar ao peso corporal não pejorativizado, a quem justifique saúde compensatória, com ou sem medicação, a quem atribua que medicação não é uma naturalização, a quem justifique, né, unilateralidade de composto, isso aqui é natural, em momento vira artificial, vira veneno. E não necessariamente a quem atribua sideralização de se adaptar à radioatividade ou não, pró-radioatividade, elementaridade geneticível, blá 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 blá. Quando, por exemplo, né, eu tenho que te falar. Ou seja, profissional. O que é isso no meio do caminho, quando você passa com uma roupa, não uma roupa com os músculos, o seu cabelo é curto. Quem acata finge que não é, por exemplo. Agora meu marido tá vendo a diferença no meu corpo. Só que ele não sabe que eu tô malhando na academia, eu escondi dele. Não, eu não escondi, mas é que eu não vou contar. Eu falo, eu tô indo pra caminhar. Aí, direto ele vendo que tudo, eu não passo de uma semana, a doutora Samara, eu não passo de uma semana, então, né, só que agora ele tá vendo o resultado, ou seja, o que é a caneta, o remédio parelhado, quem justifica com a caneta de qual caneta, multicaneta que assina, que não assina, mas que num dado momento eu não sou ninguém, em que momento eu passar, ser criticada por alguém, não sabe que é a professora, não ganha o mérito da professora, o que é o mérito participativo da professora, quem considera professora, o que é personal trainer, o que é física, química, matemática, engenharia da coisa, meios de produção estatais, quando num dado momento, quando vem uma e mais uma, a outra não veio por causa de quê, aonde que a bomba história vira bala perdida, acidente ou de fato, relevância social. Desmultidisciplinar, multidisciplinar, que entre piso e teto, o que está errado e o que é presencial e apresencial, que justifique receber prazer, cumulativismo, vão e finge que vão, por quê? E quando a coisa acontece, né? Morte, quem é que são silenciosos, ou mesmo uma ponte e desaponte. Será que é isso? Será que não, mas naquele momento eu só malho, eu só quero a parte boa. A parte boa vem de um monoteísmo que já era, ou que nunca foi acreditado e que pelo visto ninguém nunca conheceu. Então eu quero entender a cadeia ramificada de cada casa. Começa assim, quantas vezes dão a bunda ou come a bunda, entre qual empregado e qual patrão, aonde o kit começa e o kit termina. E eu não estou sobre conhecimento para que entendam que seja muito grave falar de mim, muito grave negligenciar os meus feitos, muito grave eu estar de pernas fechadas e eles estarem de pernas abertas, muito grave estar pagando de que está com as pernas totalmente abertas enquanto as deles não estão fechadas e fingem não conhecer o bom da aberta e o bom da fechada, que eu tenho inclusive direito, e tenho direito acima de qualquer um, inclusive daquilo que eles fingem bem fazer e não fazem, e eu faço de toda forma. Então quero saber quantos empregados tem, porque que seu empregado está submetido, não entendendo minhas máximas e minhas mínimas, seu patrão ou todo mundo é tão não empregado e tão patrão assim, para precisar do meu trabalho, igual aí meu marido hoje olhou, né, ele continua não sabendo que eu vou para academia, acha que eu só vou caminhar, olhou dos pés à cabeça, vai se encaminhar que está dando resultado.
Vamos ver que horas que ele vai achar, ou seja, né? Trabalhadores, que é quem fica resultado, conhecimento compartilhado. Não, isso é atividade anaeróbica. Não, isso daqui eu malho com aquela puta. Por aquele valor que em tal lugar, na receita final da casa, ainda que você tenha o seu direito do meu, direito do seu, que no mínimo a atividade física e todo o pacote que é mexido e que chegou a essa gravidade implicam ter que ter conhecimento do que fazem. Quando a coisa já começa negligenciando, em que momento você é considerado, em qual momento por qual você está sendo apontada, desconsiderada, há quem justifique o paradoxo de atirar a pedra, né? Porque se assim disse Jesus, até disse Jesus da prostituta, quem são vocês? O que fazia Jesus, né? Ou o que faziam os outros? A conveniência do que é entender, né? Quando apontar ou fingirem de bonzinhos, necessitados, como é que se diz? É convertidos? Senão a coisa vai faltar, mas eles nem comem, tadinho. Entre de regime e dieta, eles nem comem. Eles fodem o tempo todo, fodem para comer ou comem para fuder. Não, eles só fodem mesmo. Que as coisas que você sai e tem que trazer para dentro de casa, você é obrigado a ser prostituído, prostituidor, inclusive homossexual. Porque se homossexual não fosse um problema, né? Aonde que entre ateu e monoteiza-se, caso Maria, de caso Jesus, de caso nem Deus, teria sido a solução. Caso fosse, a maioria fosse, né, parasitados, uns fingidos de bem etiquetado, naturalizados, nem tão feiozinho, tadinho, ele ajuda o pobrezinho, tem a mulher dele apaixonado, tem os filhos devotos, tem não sei o que, mas, né, uns estão sempre querendo a orgia livre que fica empacotado. Que eles têm que mudar o mundo, a revolta deles torna-se, cada um tem uma reforma, a quem traduz a revolução, reforma, uma ditadura própria, né? A quem traduz, né? Achar o limite de cadeia aberto e fechado. Então, num dado momento, você ouviu algumas coisas, atendi as duas, vim embora, as outras lá entre os donos da droga, quem justifique fingidas medicinas e até onde os pacotes, os protocolos vão para eles estarem tão livres, cada vez comprando tudo, com hipertrofia cara, não tem faltura de primavera, verão, outono, inverno, e os empregados ainda que se apresentem os mais barrentos, tem as trocas de todos os desmanches, consegue quebrar tudo dentro de uma favela, porque no outro dia tem de onde tirar. Então é uma coisa que fingidamente são pobres, não são baratos, não são organizados, não são politizados, não são, ou seja, até onde a desgraça diz que perpetua a melhor religião, né? Entre o que virou festa e cênica de festa, se eles não fazem, e lá tem pedofilia, tudo de bom que a gente precisa. É lá que a gente vai voltar, e porque saiu porque saturou, qual que fingiu que saiu. Lá não vamos sair, vamos voltar, entrando no outro vidro de remédio. Tem mais um. Pelo visto tem que comprar mais 2 de Stan, mais um de Lipodrene. Que hora é isso, né? Tratamentos, efeitos colaterais, o rostinho, a bundinha, fui lá, detalhei a bunda da outra, malhou, muito bem malhado. Amanhã tô lá de novo, cheguei, a outra já tava lá, de repente começou a caneta de uma começou a fazer efeito. E já vem a outra me viu comprando pão, já falei que eu estabilizei, já botei blusa larga, acha que eu não tô tendo resultado, eu tenho resultado. O que é? Especular em querer saber do meu e nem acreditar em muito fazer, já conversado em outros momentos, que tá todo mundo querendo chegar na frente, e sempre eles estão chegando na frente. Mais filhos, muitas viagens. Quero saber o que o homem acha que uma mulher tem que ter, que é super erótico. Além de muito dinheiro, sustentar e serem prostitutas na cama, prostitutas na sociedade, literalmente homossexuais para camuflar o rabo deles, e até onde é conveniente desde que eles carreguem a carga, que eles não são donos de tudo e nem elas. Então o que tem que ter para começar? Qual é a textura do cabelo, a cor do cabelo, pode repetir no outro dia tem que trocar o mega ré. E acordar preta, dormir branca, né? Tem que estar dirigindo, qual cargo eles acham super excitante? Uma transação no cosmo livre, sem gravidade? Tô querendo resposta dos viados da cama, os viados da sociedade, as prostitutas da cama e prostitutas da sociedade, entre a feira do cu, filhos descabidos por causa de quê? Animais maltratados por causa de quê? E o que é bem trato? Preventivo, curativo? Eu tô querendo saber.
o pacote dessa coisa aí. Para a gente entender como que vira, governa-se, uniformiza-se, perda total, seguro total de fato, inafiançabilidade, que é só um gozo que se cabe, é uma linearidade violenta, que há quem estímulo resposta inédita, mas que mantém vivo, né? Além do capeta, além do Deus, além do abduzível, além para poder causar na galáxia. Tô querendo uma conversa legal, uma espécie de IML com a boa conjuntura, um IML que faz a diferença entre bomba nuclear, há quem justifique serve e não serve, né?